Sim, houve um momento da história que tudo ficou em silêncio. Não tinha som, não tinha luzes, não tinha fala, simplesmente um silêncio. Mas, de repente, algo mudou. Ouviu-se um choro, o silêncio foi rompido, a história foi dividida e um marco foi estabelecido. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Nós sabemos que data não salva ninguém. Nenhum dia específico carrega poder em si próprio. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, usa o tempo para nos chamarmos à consciência, para trazer à nossa memória e refletirmos sobre tudo aquilo que um dia nós recebemos. E Natal, para mim, é reflexão de amor. E é essa reflexão que hoje eu quero ter com vocês. Porque Natal não é a celebração de um calendário. Natal não é uma data marcada no dia 25 de dezembro, mas é um convite anual para que a gente contemple e lembre algo muito maior e muito mais impactante, que é o ministério da fé. O mistério da fé, aonde o Deus Todo-Poderoso se fez carne. O Deus Todo-Poderoso que se fez carne. Datas não criam verdades. Datas não criam coisa alguma. Mas elas nos ajudam a parar e a refletir e a pensar e a discernir que aquilo nunca pode ser esquecido. Natal é literalmente lembrarmos do significado. Por isso, mais importante do que a gente discutir a data, se é 25 de dezembro, se é 15 de abril, se é 18 de março, se já passou-se 2025 anos de Jesus, ou 2029, ou até mais do que isso. Mais do que isso, Natal é importante para nós discernirmos o significado. Porque Cristo não precisa de uma data para existir. Ele é eterno. Ele não precisa de uma data para existir. Ele é eterno. Ele nos chama a lembrarmos em Marcos que nós precisamos lembrar de significados. E se você for ver durante toda a vida de Cristo, ele trata isso como marcos. Nós temos um marco do nascimento, nós temos um marco da morte, nós temos um marco da mesa do Senhor. Tudo isso para nos lembrarmos sobre o real significado. Então, Natal não é sobre quando ele nasceu. Nunca foi sobre isso. Nunca foi sobre um calendário, nunca foi sobre uma data estabelecida, seja por qualquer autoridade eclesiástica, nunca foi sobre isso. Natal é sobre o simples fato que ele nasceu e ele decidiu
habitar entre nós. Ele escolheu habitar entre nós. Entenda, se Deus quisesse apenas nos salvar, Ele não precisava habitar. Ele tem poder suficiente para bradar dos altos céus e salvar todas as nossas vidas e mudar toda a nossa história. Ele tem. Ele tem o poder para isso. Mas Ele decide nascer. Ele decide habitar. Então Natal não é sobre poder, Natal é sobre presença, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o Logo de Deus, a Palavra de Deus, o Cristo, Ele decidiu habitar em nós, porque não é sobre poder, é sobre presença. É sobre presença, é sobre relacionamento. Ele decide então aceitar o tempo, aceitar o cronos. O Natal não começa, não é o começo, o Natal não é o começo de Jesus. Natal não é o momento em que Cristo é criado, onde Cristo nasce, não. É um momento em que Ele entra no meu tempo e no seu tempo, é um momento que Ele entra na nossa história, porque no princípio o Verbo já existia, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando Jesus nasceu, Ele não passou a existir, mas Ele decidiu habitar na minha história e na sua história. Ele decidiu estar conosco. Jesus não veio como uma ideia, mas Ele veio como um processo. Jesus não veio como uma filosofia, mas Ele veio como uma essência de vida. Jesus não veio como um adulto, Ele nasce como um bebê, para mostrar para mim e para você, que Ele não veio pronto, Ele cresceu em nós, Ele cresceu em nós, Ele cresceu em meio a nós. Isso me mostra que um Deus Todo-Poderoso, que aceita crescer e está nos ensinando que transformação é o caminho e não um atalho que nós devemos pegar. Não é sobre algo imediatista, mas sobre um processo. Porque se antes a ser, Cristo era esperado, descer, Cristo é vivido, Cristo é desejado, Cristo é relacional, e é isso que é o verdadeiro Natal, porque Ele aceitou viver em carne, Ele aceitou estar em carne. O Verbo não se explicou, mas o Verbo se encarnou. Ele não simplesmente esteve distante, mas Ele decidiu estar próximo. Estar em carne fala de estar em limites, sentir cansaço, ter emoções, viver dores. Que tudo isso Cristo viveu. Tudo isso Ele viveu. E entenda, Ele não nos salvou à distância, mas Ele quis ter conosco uma experiência de relacionamento. Ele habitou, Ele desejou. E a palavra habitação aqui carrega a ideia literalmente de um tabernáculo. Deus não está mais num lugar, mas Deus está agora numa pessoa. O eterno aceitou um limite, o infinito aceitou fronteiras e o santo agora aceitou a carne para estar se relacionando comigo e contigo. Porque quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus. Natal não é um improviso. Natal não é uma resposta apressada do Todo-Poderoso ao pecado.
Natal não é uma reação, mas Natal é a soberania de um Deus que escolhe se relacionar comigo e contigo em um relacionamento eterno de amor. Natal é uma decisão eterna de redenção e de relacionamento. Ele escolheu. Antes da queda, a cruz já estava no coração de Deus. Antes da queda, Natal já estava no coração de Deus. Porque relacionamentos não são formados por poder. Relacionamentos são estabelecidos em amor. E Ele resolveu nos amar. Ele desejou nos amar. Ele fez tudo para nos amar. Ele tem uma decisão eterna de um laço de amor. Antes de Cristo, AC, nós éramos apenas visitação do Espírito Santo. Depois de Cristo, nós passamos a ser a habitação do Todo-Poderoso. Porque Ele decidiu habitar em nós. Ele decidiu habitar em nós. Às vezes nós esquecemos sobre isso. E para mim, eu falava com os meninos hoje que Natal para mim é reflexão e simplicidade. Às vezes nós nos perdemos em meio a tantas coisas. E às vezes nós precisamos parar e entender que o Todo-Poderoso escolheu, decidiu morar, habitar nos nossos corações. O verdadeiro antes e depois, o verdadeiro antes e depois de Cristo, não é quando a vida fica mais fácil. O verdadeiro antes e depois de Cristo, não é quando as nossas respostas chegam. O verdadeiro antes e depois de Cristo, não é quando tudo nos vai bem. O verdadeiro antes e depois de Cristo não é se a casa está em ordem, não é se nós temos dinheiro no banco, não é se conseguimos os nossos projetos, não. O verdadeiro antes e depois de Cristo não é se a vida está ficando mais fácil, mas o verdadeiro antes e depois de Cristo é quando a presença do Todo-Poderoso em nós passa a ser suficiente para as nossas vidas. Aonde nada mais nos importa, aonde nada mais nos interessa, aonde tudo é considerado como perca, contanto que ganhemos a Ele. Porque eu sei ter abundância, porque eu sei ter falta. Eu sei passar momentos de alegria e sei passar momentos de dificuldade. Porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verdadeiro antes e depois de Cristo é quando a presença passa a ser suficiente. Jesus não nasceu para nos inspirar. Jesus não nasceu para nos deixar mais rico. Jesus não nasceu para fazer com que nós tenhamos muitas coisas e ganhemos muitas coisas, não. Jesus não nasceu, e pasmem vocês, Jesus não nasceu para tornar a nossa vida melhor. Jesus não nasceu para isso. Jesus nasceu para refazer a aliança de paz e de amor entre nós e Deus Pai. Ele nasceu para nos reconciliar, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele, como diz o apóstolo Paulo.
Cristo não veio para melhorar pessoas. Cristo não veio para melhorar eu e você, não. Cristo veio para nos gerar. Cristo veio para gerar novas pessoas. Cristo veio para que nós tenhamos uma nova vida e nós tenhamos essa nova vida nele, queridos. Porque antes de Cristo era culpa, tristeza, abatimento, amargura, sobrevivência. Antes de Cristo era uma vida sem perspectiva. Antes de Cristo, era uma vida sem filiação, sem projeto, sem desejo. Antes de Cristo, era uma vida completamente perdida. Mas depois de Cristo, o que era culpa virou perdão. O que era medo, o que era ausência, o que era abandono, virou filiação. Depois de Cristo, os vazios da vida viraram propósitos. Depois de Cristo, o choro de uma mãe se torna as lágrimas de alegria de uma avó com uma história ressignificada. Depois de Cristo, um garoto que não tinha perspectiva para nada se torna um homem digno de carregar a mensagem do Evangelho de Jesus. Porque Cristo nasceu não para nos tornar melhores, mas transformar o nosso coração. Porque o maior milagre do Natal é um coração transformado aqui na terra. Esse é o maior milagre de Natal. Um coração transformado aqui na terra. O verdadeiro, depois de Cristo, começa quando Cristo se torna o Senhor da nossa história, quando Ele se torna o Rei das nossas vidas, quando Ele se torna tudo em nós. Aí é o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal, o verdadeiro depois de Cristo, não é quando nós temos nada dessas coisas que o mundo hoje nos impele a ter. Mas o verdadeiro milagre de Natal é quando Deus transforma o nosso coração, a sua imagem e a sua semelhança. E o Natal continua acontecendo. A pergunta que o Natal faz, Ele continua fazendo. Quando Cristo vem ao mundo, seus pais perguntam: há espaço? Ela está grávida. Há espaço? Naquela ocasião, todos respondiam: não há espaço. Os hotéis estão cheios, as tabernas estão lotadas, as casas não têm vaga. Mas há um estábulo. Há um estábulo. E a pergunta do Natal continua sendo a mesma. Há espaço? Ainda há espaço? Porque, queridos, nós precisamos refletir sobre isso. Às vezes nós estamos sendo senhores de nossas vidas e vivendo a nossa história. E às vezes tantas coisas acontecendo e tantas coisas surgindo. Mas Cristo continua perguntando para mim e para você: ainda há espaço? Eu queria que você fechasse seus olhos.
Eu queria que você pegasse a sua mão agora, e com a mão aberta, eu queria que você colocasse sobre o seu coração. E eu gostaria que você, durante um tempo, nós vamos literalmente ficar em silêncio. E eu quero que você pense se ainda há espaço. Não é para pedir nada, mas é apenas para reconhecer, para contemplar e para refletir se ainda há espaço. O milagre de Natal continua acontecendo sobre a vida de todos aqueles que olham para Jesus e diz: há espaço, Senhor. Tu tens um espaço. Vamos contemplar e apenas perguntar se ainda há espaço. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Hoje Deus não está pedindo para mim e para você uma decisão pública. Não. Hoje Deus não está nos pedindo grandes coisas. Ele só continua perguntando se ainda há espaço. A manjedoura continua postada. A manjedoura ainda continua postada. Abra espaço. Abra espaço para Cristo habitar plenamente em você. Abra espaço para que o milagre de Natal aconteça. Pastor, o senhor está pregando para crentes. E eu continuo
falando, há espaço. Porque Cristo nasceu no meio do povo escolhido, mas nem todos tinham espaço para Ele. Há espaço. Hoje não é dia de pedir. Hoje não é dia de fazer promessas. Hoje não é dia de querer nada. Mas hoje é dia de abrir espaços. Porque Natal não é quando Deus entra no mundo. É quando Ele encontra um lugar em nós. Natal não é dia 25 de dezembro. Natal é todos os dias quando nós escolhemos colocar Jesus no centro. Aí é Natal. A escolha é sua. O Natal não mudou calendários. O Natal mudou pessoas. O Natal não mudou por causa de uma data. O Natal não se estabeleceu por causa de uma data. O Natal se estabeleceu por causa da minha vida e da sua vida. Porque nós decidimos colocar Cristo no centro. Cristo em nós é a esperança de toda a glória. Cristo em nós é a esperança de toda a glória. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Você pode entronizar Ele na sua vida? Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Santo, Santo,
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Te damos honra. A Ele a glória, a Ele a Pra sempre. Entronize Ele no seu coração. Porque dele, por ele, Entronize Ele na sua vida. para ele são todas as coisas. Se você puder, feche seus olhos. Porque dele, por ele, Eu só quero que você pense em Cristo ele são e em sua história. todas as coisas. Hoje Ele pergunta se há vaga, se há espaço. Nós precisamos dar uma resposta a Ele. Entronize Ele no seu coração. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis, Jesus. teus juízos e seus caminhos. Que o milagre do Natal aconteça, Senhor. E que o Senhor nos transforme a tua imagem e a tua semelhança. Que o Senhor nos transforme, Deus, a tua imagem e a tua semelhança.
Obrigado, Jesus.